Bom dia, irmãos! Fiquem atentos aos próximos avisos. Todas as terças-feiras, das 14 às 16 horas, a doutora Rita continua à disposição para orientações jurídicas, caso você precise. Entre em contato no telefone que aparece aí na tela ou converse com o pastor Marcos. Se você precisa de assessoria residencial ou comercial, o presbítero Renato está disponível para ajudá-lo. Ligue e agende o seu horário. Todos os dias ao meio-dia, a nossa igreja se junta em oração para orarmos pela situação em que estamos vivendo no nosso país e no mundo. Junte-se a nós em oração. Como as nossas celebrações vêm sendo transmitidas de forma online, encontramos um meio onde vocês podem colaborar com os dízimos e ofertas através da conta informada aí na tela. Todas as quartas-feiras, das 8 ao meio-dia, o psicólogo Kleber estará à disposição dos irmãos. Ligue e agende seu horário. Nos siga nas redes sociais, curtam e compartilhem nossas páginas com os amigos para acompanhar o nosso conteúdo. Acordo e vejo o nascer do sol, sua grandeza e majestade. Percebo que o novo nasce com o rotineiro, o sol nasce e se põe. Mas esse dia não se repetirá, um novo dia traz a chance de recomeçar. Acordo e vejo o nascer do sol, sua grandeza e majestade. Percebo que o novo nasce com o rotineiro, o sol nasce e se põe. Mas esse dia não se repetirá, um novo dia traz a chance de recomeçar. Por muito tempo vivi da mesma maneira, esperando resultados diferentes que não chegavam. Naquela cruz era pra ter sido eu, aquela morte era minha. O sol brilhou em minha vida, Cristo brilhou em meu viver. Mas Ele ressuscitou, me deu nova vida. Com Ele nasci de novo, minha vida recomeço. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Com Jesus o recomeço, em Jesus recomeçar. Por muito tempo vivi da mesma maneira, esperando resultados diferentes que não chegavam. Naquela cruz era pra ter sido eu, aquela morte era minha. O sol brilhou em minha vida, Cristo brilhou em meu viver. Mas Ele
ressuscitou, me deu nova vida. Com Ele nasci de novo, minha vida recomeço. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Com Jesus o recomeço, em Jesus recomeçar. Jesus Cristo, minha vida, nova vida, recomeço. 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 Obrigado, Pai. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai bendito, porque a cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçarmos. O Senhor possa falar conosco nesse culto, através dos louvores, da mensagem que será pregada, que ela penetre aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, que Teu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações. Obrigado, obrigado pela vida, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Ajeitando o som aqui. Graça e paz, irmãos. Privilégio estar aqui na IPI da Vila Carrão, para a gente louvar e bendizer o nosso grande e maravilhoso Deus. Na sua casa, você possa louvar, apesar das circunstâncias, porque Ele tem cuidado de nós em tudo. Então louve. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Temos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é santo, santo, santo. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, 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 exalte ao Senhor. Louve teu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve teu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, 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 exalte ao Senhor. Louve,
Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus. E diante dessa santidade de Deus, nós nos prostramos. Diante da santidade de Deus, nós nos colocamos reverentemente. Daniel estava assim. Daniel, o profeta Daniel, estava junto com o povo, vivenciando um momento difícil, era um momento de exílio. E lá em Daniel 10, ele diz que ele recebeu uma mensagem de Deus, que era uma mensagem difícil de compreender, e que Deus explicou através de uma visão. E diante disso, ele se coloca diante do Senhor e ele ora, ele busca a presença de Deus, ele coloca a sua angústia diante do Senhor. E diz ali o texto que ele ficou 21 dias orando e jejuando diante do Senhor. E aí no verso 12, que eu quero chamar a atenção de vocês para a nossa oração. O anjo é enviado por Deus para falar ao coração de Daniel. E ele diz assim: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele. A fim de ganhar sabedoria, eu vim em resposta à sua oração. Ou seja, irmão, irmã, você que está participando desta celebração, você que está vivenciando lutas difíceis na sua vida, a própria pandemia já nos traz isso, creia que a sua oração, quando ela é feita realmente de entrega, de se prostrar diante do Senhor, com fé, ela chega até o Senhor e Deus ouve a nossa oração. Aqui Deus diz para Daniel, desde o primeiro dia ele já ouviu e já enviou e já estava com sua mão estendida, já estava agindo, porque Deus sabe de todas as coisas. Antes da gente orar, antes da gente pedir, Ele já sabe da nossa necessidade. Então coloca a sua vida, coloca os seus pedidos, aqueles que estão lá no nosso grupo de oração, vamos clamar a Deus por essa situação que estamos vivendo. Deus está no controle, Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque nós temos esta fé no nosso coração, de que a nossa oração chega diante do Teu altar, que a nossa oração é ouvida pelo Senhor, que a nossa súplica, ó Pai, chega ao Teu coração. Obrigado, Pai, porque nós temos essa certeza também, essa fé, de que antes de falarmos, antes da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já sabe de todas as nossas necessidades, já sabe de tudo que a gente precisa, porque o Senhor é um Pai que cuida, é um Pai preocupado, é um Pai atencioso, é um Pai amoroso e misericordioso para conosco. Pai, fala ao nosso coração, dá paz ao nosso coração. O Senhor conhece cada vida, cada um que está diante do Senhor nesse momento, cada um que está suplicando ao Senhor. O Senhor sabe da necessidade, Pai, e ali então providencia, derrama graça, cuida, sustenta, liberta, cura, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, queremos clamar por todos os pedidos que estão sendo colocados diante do Senhor, vidas que o Senhor conhece, vidas que o Senhor já está trabalhando, vidas que o Senhor já está agindo, ó Pai. E nós te pedimos, tem misericórdia, Senhor, cura essas vidas, transforma, abençoa os lares, restaura os casamentos, restaura os lares. Ó Pai, liberta vidas, converte, Senhor amado, consola e conforta, realiza ali, ó Pai, segundo a necessidade de cada um. Ó Pai querido, clamamos pela situação que vivemos também. Pai, tem misericórdia, nós te louvamos, porque o Senhor está no controle, o Senhor está cuidando de todas as coisas. Mas, Pai, ainda há muitas vidas que estão se perdendo, muitas vidas que estão morrendo por conta desta pandemia. Tem misericórdia, Pai, que a cada dia possamos ouvir notícias que o número está caindo, até que isso pare, Senhor amado, em nome de Jesus. Pai, consola os corações aflitos, os corações
que estão enlutados. Ó Pai, o coração do pai, da mãe, do irmão, ó Pai, do esposo, da esposa, dos filhos que perderam um ente querido, Senhor, que sofre neste momento. Pai, traga todo o conforto, toda a força necessária. Só o Senhor pode fazer isso. Pai, unge os médicos, médicas, todos que trabalham dentro de um hospital, para que sejam bênção na vida daqueles que estão enfermos. Pai, que os tratamentos, que os medicamentos sejam ungidos por Ti, que façam o efeito necessário, sem nenhuma contraindicação, ó Pai, sem nenhuma coisa que venha prejudicar, Senhor amado. Pai, ser conscientista com aqueles que estão trabalhando para esta vacina. Pai, que todos os testes, que eles façam os efeitos necessários, ó Pai, sem nenhum tipo de coisas que venham a impedir esses testes, que venham a impedir que essa vacina chegue até nós o mais rápido possível. Pai, em nome de Jesus, que logo ela esteja aí, imunizando as pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está no controle. Então, consola o nosso coração e tira-nos toda a ansiedade, para que possamos descansar nas Tuas mãos e saber que as nossas orações são recebidas pelo Senhor e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Bom dia, crianças, tudo bem? Bom, agora hoje a gente vai ler uma historinha com o título de Grande Pescaria. Pedro, Tiago e João tinham ficado a noite inteira pescando, mas não conseguiram pegar nenhum peixinho. Já naquela manhã, Jesus estava na margem do mar da Galileia e pediu para que Pedro entrasse com ele no barco e afastasse um pouquinho da margem. Jesus ensinou toda aquela multidão que ali estava. Terminando de ensinar, Jesus fala para Pedro assim: vá até o mar novamente e jogue as redes na parte mais funda. Pedro questionou Jesus falando ao mestre assim: mestre, tentamos pegar peixes a noite inteira, mas como o Senhor está falando, eu vou fazer. Então Pedro, Tiago e João voltaram para o mar. E vocês não acreditam, crianças? Quando eles tiraram a rede de lá dentro, estava cheia de peixinhos. Agora vamos cantar uma musiquinha só para reforçar essa historinha? Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jesus mandou jogar no outro lado. Jesus mandou jogar no outro lado. Jesus mandou jogar no outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Vamos orar agora, crianças? Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Senhor, que a gente sempre possa ouvir Jesus todos os dias, todas as vezes, que a gente não desobedeça nossos pais, que a gente sempre esteja no seu caminho, Senhor, para que a gente consiga pegar vários peixinhos nesse mundo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar agora o hino Fala Minha Alma. Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segrega com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome
e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração. Faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar, para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Graça e paz, irmãos, irmãs. Nós estamos aqui louvando e adorando ao Senhor. Estamos aqui ofertando da nossa vida, dos dons e talentos que Deus tem nos dado para o louvor e adoração ao nosso Deus. E agora, neste momento, é o momento em que nós ouvimos a voz de Deus. Tudo que fizemos aqui, Calvino dizia que tudo que nós fazemos antes deste momento é para o Senhor. Agora é Deus fazendo para nós, é Deus falando conosco, é Deus falando ao nosso coração. Então vamos orar e pedir essa iluminação do nosso Deus. Pai, ilumina-nos, Senhor, para receber a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Que o Teu povo, ó Pai, aqueles que estão ouvindo, estão assistindo, ó Pai, participando desta celebração, que não ouçam a minha voz, mas ouçam a Tua voz, a Tua palavra, ó Pai, penetrando cada coração, cada vida, realizando ali o Teu querer, a Tua obra, transformando, impactando, libertando, convertendo, para que cada um, ó Pai, receba conforme a sua necessidade. E assim também, ó Pai, seja com toda a Tua igreja, com todos aqueles e aquelas que estão participando desta celebração. Fala, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração. Fala agora ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrando o mês de setembro, não é? E o tema que nos levou à meditação da Palavra de Deus é o novo normal. E a cada domingo nós, então, utilizamos de um subtema para fazer essa reflexão. No primeiro domingo foi sobre o retorno. E sobre esse retorno desse novo normal, como ficam as coisas, nós ali enfatizamos que nós deveríamos
retornar à palavra de Deus, então devemos voltar ao normal de Deus para a vida da igreja, né? E nós utilizamos ali o texto lá da igreja primitiva, lá em Atos, no capítulo 2. No segundo domingo, sobre a igreja, o seu presente, e a igreja, o seu futuro, nós ali então meditamos à luz da palavra de Deus do que é ser igreja, o nosso presente, o que vem a ser a igreja, essa igreja que foi comprada, resgatada com o sangue de Jesus, que foi, como diz lá em Efésios, purificada pela água, purificada pela palavra de Deus, para que ela se torne gloriosa, sem mácula, sem ruga, né? E aí projetamos o nosso futuro, desse novo normal enquanto igreja, e ali enfatizamos a questão da imaginação profética, né? Ou seja, como o apóstolo Paulo, que mostrava que apesar do sofrimento momentâneo, ele vivia com essa esperança, porque ele não se deixava se prender pelas coisas que ele viam à sua frente, mas por aquilo que ele não via, ou seja, pela fé, a luz da fé na palavra do nosso Deus. Domingo passado, nós então falamos desse novo normal, e aí nós enfatizamos nesse novo normal a reconstrução dos relacionamentos. Ou seja, estamos distanciados aí por causa da pandemia, mas vamos retornar, e nesse retorno temos que voltar com o coração aberto, né? Com o coração generoso, se doando uns para os outros, para que Deus esteja a cada dia reconstruindo esses relacionamentos. E nós ali enfatizamos o reencontro de Jacó com Esaú, dessa restauração que Deus fez na amizade. Assim seja conosco também, restaurando os nossos relacionamentos. E hoje, como fica a vida? Como fica a nossa vida diante do novo normal? No início de março, a vida dos brasileiros e brasileiras mudou radicalmente. As notícias de um vírus de rápida propagação e alta letalidade, que começou ali na China, que paralisou a Europa, começaram a se tornar realidade no nosso país. O distanciamento social foi recomendado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, como forma de conter a disseminação do Covid. E graças a Deus isso aconteceu, ou seja, se não tivéssemos parado, se não tivéssemos entrado nesse distanciamento e nesta quarentena, estaríamos muito piores. Os governos estaduais estabeleceram decretos para regulamentar o funcionamento dos serviços essenciais. O número de contaminados e mortos aumentaram exponencialmente e passaram a ter rosto, ter nome, ter história. Nós já chegamos a mais de 136 mil mortos só no nosso país e mais de 940 mil no mundo, ou seja, estamos chegando, infelizmente, a 1 milhão de mortos por causa desta pandemia. Portanto, é algo grave que chegou entre nós. E a pandemia mudou tudo na vida. Todo projeto, planejamento perdeu a sua importância. Aquilo que era importante deixou de ser, e coisas que não dávamos tanta importância passaram a ter. Antes da pandemia, por exemplo, um carro era muito importante para se locomover, para ir nos nossos encontros, para ir nos nossos compromissos, para vir no templo, para louvar e adorar a Deus, para trabalhar, para viajar. Com a pandemia, os carros ficaram parados, deixaram de ser tão importantes, deixaram de ter essa utilidade, e a casa, o lar, ganhou destaque, não só enquanto estrutura, e aí cuidamos para que a estrutura estivesse o melhor possível, alguns fizeram até reforma nesse período, como também na parte emocional e afetiva. Antes da pandemia, muitos só viviam para o trabalho, alguns até perdendo a saúde por causa do trabalho. Com a pandemia, os cuidados com a saúde, com a vida, passou a tomar conta da nossa agenda. Na igreja, o templo tinha um lugar de destaque, tudo acontecia no templo e nas suas dependências. Agora,
nós descobrimos que o nosso lar, passou a ser a igreja. Descobrimos que a igreja somos nós, cada lar uma igreja. Tudo mudou, a vida mudou. Podemos até dizer que virou de cabeça para baixo. E diante disso, como fica a vida após pandemia? Como fica a vida nesse novo normal? Porque a pandemia paralisou ou destruiu muitos projetos. Muitos perderam aí os seus empregos, outros tiveram os seus ganhos reduzidos, outros tiveram seus negócios encerrados e outros estão com dificuldades para prosseguir. Muitos perderam seus entes queridos, muitos enfrentaram a doença, ficaram com sequelas. Então, como fica a vida nesse novo normal diante de tudo isso que nós estamos passando, estamos vivenciando? E aí eu convido você a ir para a palavra de Deus e lermos lá em Jeremias, o profeta Jeremias, lá no capítulo 18, do verso 1 ao 6, e que está aí na tela para vocês. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, vasos de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro vaso, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias estava vivendo um momento de muita angústia. Durante muito tempo ele apostou no futuro, acreditando que as promessas de Deus para o povo, para Israel, iria se cumprir. Israel seria uma grande nação, seria um grande povo. De repente ele percebe que os sonhos acalentados por ele, que os projetos não se concretizavam. Pelo contrário, o tiro saiu pela culatra. Parecia que todo o projeto de Deus para o povo havia se tornado um grande engodo, uma brincadeira de mau gosto. Israel não se tornara num grande povo, numa grande nação, uma referência de justiça, socialmente falando, nem prosperara economicamente. Quanto ao aspecto religioso, haviam se tornado extremamente empedrados, vazios, hipócritas. Em outras palavras, Israel tornara-se o oposto do projeto e da proposta de Deus para o povo. Consequentemente, Jeremias entra em depressão, ele fica entristecido, perde a perspectiva e a esperança de qualquer mudança quanto ao futuro. Ocorre que quando Jeremias entra nessa situação, entra nesse vazio, entra nessa depressão profunda, ele deixa de sonhar. E Deus vê isso, e assim, fica assim até que Deus chega para ele, e Deus então fala com ele, e Deus então o socorre. E Jeremias então ouve a voz de Deus dizendo: Jeremias, não fique na sua casa, hoje não é dia de ficar em casa, sai da sua casa, ande pelas ruas, dê uma chegadinha lá na casa do oleiro, o homem que trabalha ali com o barro, fazendo vasos e outras coisas. Mesmo sem entender o que Deus havia pedido para ele, Jeremias obedece. Uma das coisas que nós notamos nos servos e servas de Deus na Bíblia é que, salvo algumas exceções como Jonas, mas todos eles que ouviram a voz de Deus obedeceram, mesmo sem entender. Mesmo que o pedido de Deus era uma coisa assim que aparentemente era muito absurda, todos eles obedeceram à voz de Deus. Se Deus falou, eu vou obedecer, porque Deus sabe o que está falando. Jeremias então sai, chega até aquela rua, chega à casa do oleiro e fica ali observando o homem trabalhar. Lá está o oleiro a trabalhar aquele barro,
pedalando, fazendo uma roda se mover para que possa manusear, apertar, dar forma ao barro. O artesão joga então água, depois bate, aperta, amassa, prepara e vai pedalando, a roda vai girando. E o oleiro enfia as mãos então no barro, vai moldando até que ele ganhe uma forma. Como que uma mágica, o barro vai ganhando uma forma e contornos. Jeremias vê, ou seja, uma substância sem forma nenhuma, substância sem aparência nenhuma, ganhar uma nova aparência, graças à habilidade do oleiro. Eu creio que Jeremias, em sua tristeza, deve ter ficado maravilhado, deve ficar entusiasmado com aquilo, diante da destreza do oleiro. Pegar um monte de barro e de repente dar forma, criar um vaso, dar forma e construir algo novo, uma coisa bonita. Mas de repente o vaso que estava quase pronto, faltando talvez um último toque, um último detalhe, um último apertão ali no barro, ele se esparrama, ele perde a sua forma, ou então o oleiro não gostou daquilo que saiu e ele desmancha, destrói aquilo, e para com aquele vaso que estava quase pronto. Talvez Jeremias deve ter pensado lá na sua tristeza: eu não dou sorte mesmo, eu saio da minha casa, obedeço a Deus, chego aqui, estou olhando, as coisas estão acontecendo, eu estou ficando entusiasmado com aquilo que está sendo feito e de repente tudo isso é perdido, tudo isso não dá em nada, parece a minha vida, parece a vida de Israel, nada dá certo na minha vida, parece que só ando para trás. Porém, o oleiro não desiste do barro. O oleiro, ele pega de novo o barro. O oleiro, ele bate de novo, ele soca, ele joga água, ele espreme, reinicia a sua obra. E o barro vai ganhando nova forma, transformando no outro vaso, no resultado da persistência do oleiro. E mais, esse novo vaso fica melhor ainda, muito melhor do que aquele que estava sendo feito anteriormente. E diante do espanto com a habilidade e persistência do oleiro, Jeremias ouve novamente a voz de Deus falando ao seu coração: Jeremias, se o oleiro não desistiu do barro, que se estragou em suas mãos, você acredita que eu vou desistir do meu povo só porque não deu certo na primeira tentativa? Eu não sou Deus de entregar os pontos, eu creio nos meus sonhos divinos. Tenho poder para insistir naquilo que se estragou e transformá-lo numa outra coisa e muito melhor. Portanto, vai para casa, Jeremias, enxugue os olhos, levante a cabeça, olhe para frente, que eu vou transformar a sua vida, transformar o povo, vou transformar o mal em bem. Pois bem, irmãos e irmãs, o que Deus disse a Jeremias é o que Ele está dizendo a mim, é o que Ele está dizendo a você, é o que Ele está dizendo à igreja. Muitas vezes, diante dos sonhos que temos para a igreja, diante dos sonhos que temos para a família, para a vida profissional, para os negócios, para o casamento, quando eles não se realizam, ficamos sem esperança e o nosso coração cai num buraco terrível, num buraco existencial. Ficamos deprimidos, abatidos, sem esperança, porque os projetos lindos que tínhamos para os nossos filhos e filhas, para a família, para a igreja, para a vida em todas as áreas, de repente tornaram-se nada, estragaram-se. Investimos tanto nesses sonhos e eles viraram pesadelos horríveis. Aí ficamos como Jeremias, ficamos frustrados porque acreditamos num projeto que foi por água abaixo, que se escorreu, que acabou. Irmãos e irmãs, a pandemia trouxe isso para muita gente. Tem muita gente deprimida, muita gente frustrada, muita gente sem esperança, muita gente desesperada. Tem muita gente que o novo normal já nasceu velho. Mas é nesse momento que Deus está dizendo a mim, que Deus está dizendo a você, que Deus está dizendo a todas as pessoas, que Deus está dizendo à igreja, o mesmo que disse a Jeremias: eu não desisti de você, eu não desisti da sua vida, eu não desisti da igreja. Eu sou o Deus que não desiste de amar.
Eu posso reconstruir a sua vida, reconstruir a sua família, reconstruir o seu casamento, reconstruir os seus negócios, reconstruir a igreja. Porque para mim, vocês são como barro, que ainda que tenha se estragado, eu tenho poder para transformá-los num lindo vaso, num vaso muito melhor, melhor do que vocês possam imaginar. E nessa restauração ou reconstrução, Deus nos ensina algumas lições preciosas. Primeiramente, a vida é feita de coisas simples. A vida não é feita de grandes construções, nem de material preciosíssimo. Tudo que é relacionado a ela tem a ver com o ordinário, com o que é essencial. Paulo diz lá em Coríntios que nós somos potes de barro, e Deus colocou riquezas extraordinárias dentro de nós, mas continuamos potes de barro. A vida é feita de barro. Apesar de todo o estrago que a pandemia fez, os grandes problemas da vida não acontecem em função de grandes coisas, mas por causa de coisas pequenas. Presta atenção nisso. A falta do bom dia, de um beijo, de um abraço, de um sorriso, de um perdão, de carinho, de compreensão, de diálogo. Casamentos vão à falência por causa dessas coisas simples, mas que são essenciais. Se o índice de divórcio tem crescido, ou de pedidos de divórcio durante essa pandemia, não é por causa da pandemia, mas por falta dessas coisas que já vinha acontecendo já ao longo do casamento. Filhos se perdem nos vícios por falta de atenção aos pais. Pais que estão mais preocupados em garantir um presente, garantir um sustento, garantir um futuro aí com dinheiro para os seus filhos, se esquece que a melhor coisa para se dar é justamente a presença, o cuidado, o diálogo, caminhar junto com os seus filhos. Igrejas se dividem por falta de perdão, de humildade, de amor e compreensão com os erros dos outros. Temos que ter consciência que essas coisas simples, como um sorriso de manhã, um eu te amo, são essenciais na vida. Casamentos que já duram muito tempo perdem a sensibilidade a essas coisas simples. Parece que as coisas vão entrando no automático e tudo vamos deixando levar. Um exemplo disso é que chega um momento que fica com vergonha de gestos de carinho na frente do outro, às vezes até de pegar e andar, né, de mãos dadas, mas é interessante que para brigar na frente dos outros, aí não tem vergonha. Dentro da igreja, são essas coisas simples que sustentam um projeto, que sustentam um sonho, viver a simplicidade do Evangelho. O perdão, a paciência, a solidariedade, o amor, a submissão, o achar o outro superior a você, humildade, fruto do Espírito, é isso. São coisas simples, mas são essenciais na vida. Segundo, que o barro é frágil. É preciso ir devagar com o barro, é preciso ver como tocamos a alma das pessoas. É necessário perceber que os nossos gritos em casa têm impactos mais profundos do que imaginamos. Você grita e vai trabalhar, mas a alma da sua mulher, a alma do seu esposo, a alma do seu filho, da sua filha é feita de barro, que é um material profundamente sensível. Você vai, mas as marcas ficam. É necessário perceber que os nossos gestos, as nossas atitudes dentro da igreja, em relação ao irmão, à irmã, têm ecos mais profundos do que imaginamos. E de repente o vaso se arrebenta, o vaso se quebra, o barro escorre pelas nossas mãos. Precisamos tratar aquilo que é essencial, como a vida, a família, as amizades, a igreja, com muito cuidado, porque o barro é frágil. As nossas atitudes e palavras marcam a vida das pessoas, tanto para o bem como para o mal. Terceiro, e graças a Deus, apesar do barro ser frágil, apesar, de tudo isso, ele é recuperável. E o nosso Deus é aquele que é o artesão que recupera a nossa vida.
Graças a Deus dá para começar de novo, dá para reconstruir, dá para fazer muito melhor. Mas eu creio nisso, porque um dia o meu barro também se estragou por causa da religiosidade. Logo no início do meu ministério, eu perdi o sabor, perdi a paixão por coisas que ouvi, por coisas que falaram para mim, pessoas que tinham até boa intenção, mas vieram colocar numa situação e com palavras que me machucaram, que me levaram para o fundo, que eu achei que deveria desistir, deveria fazer outra coisa, procurar outra coisa. Meu ministério ficou sem graça, sem esperança, sem você sentir aquele sabor, aquela paixão. Parecia que tudo estava acabado. No entanto, Deus pegou esse barro estragado e reconstruiu um vaso muito melhor, dando-me alegria para viver, alegria para amar e ser amado, para fazer a obra de Deus, para pastorear a igreja de Jesus. No meu ministério eu tenho visto barros estragados pelas drogas sendo transformados por Jesus num lindo vaso. Tenho visto barros estragados pelas doenças e Jesus transformando em um vaso novo. Barros estragados pelas perdas que ocorrem na vida, perda de filhos, de emprego, de bens, e Deus reconstruindo e recuperando. Deus está dizendo assim, como o oleiro faz com o barro e o transforma num lindo vaso, eu posso reconstruir a sua vida. A pandemia tem destruído aí muitas vidas, a pandemia tem tirado as coisas, os projetos têm se esvaído, mas Deus é aquele que pode fazer tudo novo e algo muito melhor. Eu lembro-me do pastor Caio Fábio, frequentei muitos congressos da Vinde, foram muito importantes na minha vida, foram bênçãos na minha vida. E o pastor Caio Fábio, quando ele realizava um trabalho de evangelização ali na prisão, lá no Rio de Janeiro, lá em Bangu, e ele tinha um rapaz que ficava sempre no canto da cela, não participava ali das reuniões, não interagia. E ele perguntou ao rapaz o porquê que ele não vinha às reuniões, porquê que ele não participava daquele momento. E aquele rapaz disse: eu vou ser sincero, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus. E o Caio Fábio então disse: não faz mal, porque Deus acredita em você. Deus nunca encontrou alguém que tenha crido nele primeiro. É por isso que ele é Deus. Ele está acostumado ao ateísmo, à cegueira, à ignorância, à incredulidade. E tem mais, Deus gosta de gente honesta como você. Quem dera todos fossem honestos como você. Porque esse tipo de ateísmo se transforma com facilidade numa enorme paixão por Deus. Deus não gosta de crentes casca-grossa, insensíveis, hipócritas, mas ateu como você é, absolutamente desejável a Deus, porque Deus transforma o barro num vaso novo, porque há sinceridade, porque fala-se tudo, e aí Deus vem e transforma. Mas quando nós escondemos, falando que está tudo bem, mas não está nada bem, fica difícil de Deus fazer, porque nós fechamos o coração. Jesus nos amou primeiro, não fomos nós que amamos primeiro, mas Ele nos amou primeiro para que nós pudéssemos responder a esse amor. Ele acreditou nesse barro estragado que somos nós. Se você está machucado com tudo que vem acontecendo na sua vida, na sua família, nos seus negócios, seja honesto com Deus e diga tudo, mostre tudo aquilo que você está sentindo, coloca para fora. Deus sabe o que está acontecendo com você, Ele quer ouvir você falar, você desabafar, Ele acredita em você, Ele quer promover essa reconstrução com a graça de Deus. O nosso Deus é um Deus que põe a mão na massa, que não desiste de amar. Eu lembro de um paciente que encontrei no hospital, o seu nome era Claudinei. Eu falo o nome dele aqui porque ele já não está mais entre nós, ele está com Jesus. Um dia nós vamos encontrar, fazer uma grande festa lá no céu. Mas o Claudinei, quando eu cheguei no hospital ali, quando eu fui até o leito que ele estava ali deitado, ele já não estava enxergando, não estava caminhando, sequelas aí do HIV/AIDS. E o Claudinei, quando eu falei com ele assim, ele
falou para mim o seguinte: olha, pastor, né, não precisa dar atenção para mim não. Não precisa dar atenção para mim. Tá? Não perca tempo comigo. Deus não quer saber da minha vida. Deus não quer saber do que estou passando. Porque assim, o que eu já fiz, o que eu já aprontei, Deus desistiu de mim. Deus então está preocupado com outros agora. Eu não tenho mais jeito, não tenho mais como sair dessa situação. E eu tentei argumentar com ele dizendo que Deus é amor, que Deus está realmente sempre pronto a reconstruir a nossa vida. Deus nos dá sempre uma segunda chance. Deus está pronto a restaurar a vida. E ele disse: não, pastor, o senhor não sabe, o senhor não conhece a minha vida. O senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe o que eu já fiz, o que eu já passei. E aí então ele começou a contar: eu vou contar, eu vou confessar ao Senhor tudo que eu já passei. E ele começou então a falar, abrir o coração e começou a colocar todas as suas experiências. E aí eu fui vendo ali, acompanhando aquele relato, e a gente pode ver o quanto o ser humano pode chegar a níveis mais baixos, né, a níveis que não vale a pena aqui a gente falar, a gente citar aqui. E ele então contou tudo, e quando ele terminou aquele relato, ele estava chorando. Eu também sou chorão, estava chorando junto com ele. Mas eu percebi que, pelo menos por 3 vezes, eu notei que ele dizia que ele estava à beira da morte e alguma coisa o tirava daquela situação. E aí eu disse: olha, Claudinei, é o seguinte, né, você pelo menos por 3 vezes me falou assim, e eu digo para você que se alguma coisa que te tirava dessa situação era Jesus. Jesus estava lá com você porque Jesus te ama. Ele disse: pastor, como Jesus podia estar lá comigo naquele local? Né, eu estava fazendo aquelas coisas, como é que ele estava ali comigo? Eu falei: não, ele não desiste de você, ele te ama. Ele estava triste, mas ele estava lá com você. Eu talvez não estaria. Nós somos muito preocupados com o que os outros vão falar, então talvez eu não entrasse em alguns lugares, mas não, Jesus não tem isso. Jesus não tinha aquele negócio: diga com quem andas que te direi quem és. Para Jesus não valia nada isso, porque ele ia onde precisava, ele ia onde estava lá embaixo, ele via lá onde estavam as tranqueiras, ele andava assim. E ele estava lá e te tirou dessa situação, por isso que você não chegou à morte. E se você quer agora uma nova oportunidade e ter uma vida restaurada, entregue sua vida a Jesus. E Claudinei entregou a vida a Jesus, eu abracei ele, nós choramos juntos. Despedi dele ali, ele ia continuar ainda tomando os remédios ali. Eu fui visitar outros leitos, depois fui embora. Na semana seguinte, eu cheguei no hospital ali, eu ia 2 vezes no hospital durante a semana, e eu cheguei no dia ali no hospital, e a hora que eu entrei naquela ala, no corredor, o Claudinei estava de pé. E o Claudinei olhou para mim e falou: é o pastor Marcos, né? Eu falei: sou o pastor Marcos. Ele sabia que eu vinha naquele dia, ele tinha perguntado, e ele veio assim correndo, ainda com uma certa dificuldade, mas veio correndo assim. Para quem não andava, ele estava correndo. Para mim, ele estava numa maratona ali, e eu abracei ele assim, e falei: que bênção, Claudinei e tal, entendeu? Ele falou: pastor, estou vendo tudo, estou andando, aquela coisa, que bênção. Eu falei: e a gente sempre quer mais, né? E eu cheguei e falei: Claudinei, você já fez o teste? Quem sabe Deus também te curou aí, do vírus, do HIV, a gente falava do bichinho, e tal, ali com eles e tal. E ele disse essa frase que está aí na tela para vocês: se Deus quiser, Ele me cura, mas se não quiser, não tem problema, pois a minha vida agora com Jesus é muito melhor do que antes e sem o vírus. Ou seja, antes eu podia ter a saúde, o que for, mas a minha vida não tinha esse gosto, esse prazer, essa alegria que eu tenho hoje, mesmo com o vírus, mesmo vivenciando essa situação, mesmo vivenciando o drama que é viver com o vírus HIV. E o Claudinei foi uma bênção naquele hospital, ele foi um verdadeiro missionário ali naquele hospital. Porque uma coisa era eu chegar diante das pessoas e falar do amor de Deus, mas eu não estava vivenciando aquilo que eles passavam. Mas o Claudinei não, ele chegava, ele falava, ele enchia a boca e falava do grande amor de Deus, porque ele vivenciava isso. Ele acordava de manhã e não sabia se estaria vivo no final do dia, era antes do coquetel ainda, então a vida perdia o seu sentido, perdia a força com muita rapidez. A gente muitas vezes visitava alguém uma semana, na outra já estava morto. Então o Claudinei, ele tinha toda essa experiência nas mãos de Deus, então ele falava: Jesus te ama, e as pessoas então davam ouvidos e acreditavam nesse amor de Deus. Muitas vidas foram mudadas, transformadas, vasos que haviam se estragado foram restaurados.
tornando-se num vaso muito mais lindo, assim como foi com a vida do Claudinei. Que venha um novo normal, pois eu creio que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje, que a semana que vem vai ser melhor do que essa semana, que o mês que vem vai ser melhor do que esse, que o ano que vem vai ser muito melhor do que esse. E eu não creio porque a vacina vai chegar, eu não creio por causa da política econômica dos governos, eu não creio por causa da capacidade do ser humano de se reinventar, mas eu creio porque Jesus vive, porque Ele está no controle do normal, Ele está no controle do novo normal da vida. E Ele já está começando essa reconstrução na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja, em nome de Jesus. Creia nisso, se entregue, se jogue, se abandone nas mãos de Jesus. Se você quer ter um novo normal com significado, um novo normal com paixão, um novo normal com alegria, se entregue. Estou falando para você, crente, se entregue totalmente, se coloque nas mãos de Deus e creia que Ele está no controle de todas as coisas. Estou falando para você que ainda não entregou sua vida a Jesus, que ainda não é salvo em Cristo Jesus, se entregue. Experimente essa vida que tem alegria, essa verdadeira vida que só tem em Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Cuida do passarinho e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja um sinal traçado de viver. Faz uma nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu
cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja um sinal traçado de viver. Faz uma nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas, feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, livre. Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Amém. Irmãos e irmãs, nós já estamos partindo para o encerramento da nossa celebração e nós queremos passar. Já foi passado alguns avisos aí no início com relação aos serviços que a igreja disponibiliza. E agora eu quero avisos que têm a ver com a nossa semana, tem a ver, né, com os trabalhos da igreja durante a semana. Então, o primeiro aviso vai aparecer aí para vocês. Nós anunciamos domingo passado desta live beneficente, tá? Dessa criança, o Murilo Henrique. Ele tem 5 anos, ele passou por 4 AVCs, ele está realmente bastante debilitado, não consegue andar, não consegue falar, né? Os membros estão atrofiando, então todo o tratamento dele exige de recursos, né? E a família precisa realmente dessa ajuda. E vai ter essa live hoje às 14 horas, a partir das 14 horas, tá? Então você participe, vai ser pelo YouTube, vai ser também pelo Facebook, tá? Procura aí, é só você colocar live beneficente, Murilo, Henrique, você vai encontrar, tá? Esse mecanismo de busca é muito fácil, só você colocar ali, né? E você vai encontrar essa live, participe e faça a sua doação. Vamos ajudar, né, aqueles que precisam e necessitam. Deus tem nos dado, nós precisamos aprender a partilhar, ok? Também teremos no dia... É uma homenagem às crianças, pelo Dia das Crianças, no dia 12 de outubro. Tá? Então vai começar já uma semana antes. No dia 3 vai ter um drive-thru aqui. Tá? O tema é o maior pintor do mundo. Né? Essa referência ao nosso Deus que faz tudo perfeito. Então vai ter um drive-thru aqui no dia 3, das 10 às 12. Tá? Vai ter algumas pessoas aqui devidamente paramentadas, devidamente com todos os cuidados, distanciamento, tudo. E vai estar, então, entregando, ou seja, os pais, as famílias passam aqui, vão estar pegando aí um kit, uma caixinha, uma lembrança para as crianças, mas que vai ser importante para a transmissão que vai ser realizada no dia 12. Tá? No dia 12, essa transmissão, o horário ainda não tem, vai
vai ser divulgado aí esse horário, tá? Os pais fiquem tranquilos, vai ser divulgado. E aí no dia 12, nessa transmissão, a caixinha que receberam vai ter materiais ali que serão utilizados e manuseados pelas crianças, tá bom? E os pais também participando juntos ali, vai ser uma coisa em família, tá? Então é muito importante aí a participação dos pais, né, para que as crianças possam, né, estar participando desta live, participando deste momento, tá? Então, dia 3, às 10 horas, o drive-thru aqui até meio-dia, e no dia 12 o horário será informado. E o curso de liderança de células, na verdade, é um curso, né, que passa a visão da igreja em células, toda quarta-feira, das 20 às 21 horas, né, já tivemos a segunda aula, mas você pode participar. Se você não participou de nenhuma, converse comigo, tá? Você pode ir participando, a gente vai te colocando essas informações das aulas passadas, passando os slides, e você vai poder também participar. Eu creio que agora chegou o momento de, passando essa terceira aula, daí começa a ficar difícil realmente de você participar. Então, participe já, né, dessa terceira aula, que ainda dá tempo de você acompanhar, ok? Das 20 às 21 horas. São esses os avisos que nós temos da igreja, dos trabalhos da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, o seu lar. Deus abençoe a todos e todas que estão participando desta live, desta transmissão, desta celebração. A nossa gratidão a toda a equipe que está aqui, né, que faz a transmissão, tá? A nossa gratidão ao Marcos, que novamente está conosco, né, aqui louvando e adorando a Deus, usando do seu dom, do seu talento para o louvor e adoração ao nosso Deus. Tá? Qualquer dia nós vamos mostrar aqui na live, tá, o pessoal aqui da transmissão e todos os equipamentos aqui para vocês terem uma noção do que significa isso, gente. É bastante coisa aqui, né? E às vezes dá problemas aí, tem que correr na hora e acertar, mas Deus tem dado graça, tem, né, capacitado aqui os nossos irmãos e irmãs para fazer esta obra. Que bom, que bênção que nós temos irmãos e irmãs assim, ok? Eu vou fazer a oração final, em seguida vou estar impetrando a bênção, tá? E depois vamos ouvir mais uma música pelo Marcos. Pai querido, obrigado. Obrigado, Pai, porque nada pode nos separar do Teu amor. Teu amor, ó Pai, por nós, está firmado naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E por isso, Pai querido, as nossas vidas, apesar da pandemia, apesar dos projetos paralisados, de muitos projetos que se perderam, ó Pai, de situações difíceis que as pessoas podem estar passando, o Senhor é o Deus que renova as nossas vidas. O Senhor é o Deus que dá novo sentido. O Senhor é o Deus, ó Pai, que restaura aquilo que está quebrado e nos dá uma nova razão para viver. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações, manifestações e o ensino do Espírito Santo esteja, Pai querido, com a Tua igreja aqui presente, com o Teu povo, ó Pai, que se reúne em todos os lugares, fazendo as suas transmissões, com cada lar, ó Pai, que está Te servindo, Te louvando, com todos os lares, com todas as pessoas, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Lindo sol despertar, novo dia respirar, agradecer, olhar
descanso em ti está. Sentar à mesa, partilhar em cada detalhe teu cuidar. Agradecer, olhar e ver que essa paz em ti está. No entardecer, compreender que para o bem tudo cooperará. Se com meu ser eu te amar, te adorar e te louvar pelo lindo sol despertar. Novo dia respirar. Agradecer, olhar e ver que meu descanso em ti está.